Agora com o deputado federal Carlos Jordi aqui no Morning Show para a gente saber os impactos aí, a avaliação da bancada do PL sobre esse retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Deputado, o senhor me ouve olha bem? Bom dia. Aí, olha o Jordi aí, bom dia. Opa, sextou, hein? Sim, tudo bem, Paulo? Paulo, Mano, Felipe, Fontinelli, um prazer poder falar com vocês aí mais uma vez. Deputado, como é que está repercutindo esse retorno de Bolsonaro aí na bancada do PL? Porque ontem a gente fez a pergunta para ele se ele iria liderar a oposição, né? A gente sentiu aqui, acho que todos aqui vão concordar comigo, que ele deu uma titubeada e não falou vou. Ele falou, olha, isso é função dos parlamentares, são os deputados e os senadores que precisam fazer isso. Vocês estão enxergando o Bolsonaro hoje como líder mesmo de oposição ou como mais um conselheiro? Não, de fato ele é o líder da oposição, né? Nós temos líderes de oposição no Congresso Nacional, eu sou o líder na Câmara, existe o líder no Senado, que é o Rogério Marinho, mas a maior figura política hoje de oposição no país é o presidente Jair Bolsonaro. Ele teve 58 milhões de votos, é uma pessoa que mobiliza multidões, ele é um grande expoente do conservadorismo, fez um movimento muito grande no país. Hoje, né, se fala em bolsonarismo, um movimento que acaba englobando o conservadorismo, o patriotismo, e ele tem essa legitimidade para liderar, sim, a oposição. A gente sabe que existem pessoas... Perdão. Saúde. A gente sabe que existem pessoas... Obrigado. Existem pessoas que são de um outro espectro ali, mais liberais, mais centro-direita, e que às vezes não enxergam essa liderança nele, mas hoje, de fato, a maioria de eleitores que tem uma visão antagônica a esse projeto de poder que está aí presidindo a República, enxerga no presidente Bolsonaro a liderança de oposição. E ele tem um casco para isso, ele tem o prestígio para isso. E ele tem muita humildade. Por isso que ele fala dessa forma, de que ele não vai liderar, mas assim, é óbvio que as diretrizes e até mesmo como uma pessoa que acaba tendo... sendo um grande garoto propaganda, um cara para o marketing, até para as eleições municipais, que a eleição de 2026 passa por 2024, ele terá esse papel fundamental. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta antes de passar para a nossa turma, porque nós estamos num limbo aí, num período jurídico aí, aguardando a resolução tanto das ações que tramitam na Justiça Eleitoral, quanto na Justiça Comum em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, hoje ele está elegível, hoje ele não tem nenhum tipo de pena a cumprir, hoje não houve nenhum mandado contra ele, absolutamente nada. O que há é no dia 5 de abril um depoimento que ele vai prestar à Polícia Federal no caso das joias. O meu ponto é o seguinte, você não acha que se a direita, de alguma forma, se colocar e mirar apenas em Jair Bolsonaro, lá na frente, isso não vai ter um prejuízo eleitoral muito grande por conta aí do encaminhamento dessas ações? Não, eu não enxergo que nós devamos somente focar no presidente Bolsonaro. Eu acho que ele é uma figura importantíssima, se não a mais importante para esse momento em que nós vivemos, em que há um projeto de poder que já mostrou a que veio, já demonstra aí que vai nos aprofundar numa crise política e econômica muito grande, há um grande tensionamento, um presidente que vai a todo momento fazendo ataques a instituições, né? Falavam tanto o presidente de fazer ataques a instituições, ele ataca a todo momento a autonomia do Banco Central, ataca o agro brasileiro, e são diversos outros tipos de ataque, ataca a senadores demonstrando seu projeto de vingança, e isso vai cada vez mais aprofundando o país numa crise. E o presidente Bolsonaro tem esse papel, já que ele acaba tendo uma polarização inevitável, até mesmo pelo resultado das eleições, que nós tivemos aí uma eleição muito apertada. Mas o que nós estamos dizendo é que ele tem esse papel de liderança de oposição. Existem outros nomes fortes que estão surgindo e que acabam contribuindo para a gente ter um exército de soldados contra esse desgoverno, pessoas que estão sendo levantadas para serem grandes lideranças, o próprio Tarcísio, o Zema, mas hoje o presidente Bolsonaro acaba sendo um líder da oposição e tendo um papel fundamental para que possamos, daqui a 4 anos, termos um nome que eu espero que seja ele, mas você mesmo disse aí, existem diversos
tentativas, às vezes falavam até mesmo de prisão do presidente Bolsonaro sem ter nenhum crime. Mas eu acredito que podem tentar fazer com que ele fique inelegível. Eu acredito que não há nenhuma materialidade, nenhum tipo de situação que possa gerar a sua inelegibilidade, mas como nós vivemos hoje um direito freestyle no país, em que o STF e o TSE acabam determinando tudo o que pode ser feito no nosso país, não existe mais Constituição, existe a cabeça dos ministros, dos iluministas. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Mas ainda que não seja ele terá esse papel fundamental para eleger essa pessoa e derrubar esse governo que está aí. E eu espero que, na verdade, esse governo caia até antes, porque não vamos conseguir sangrar tanto. Deputado... Pode falar, Felipe. Bom dia. É o seguinte, ontem o presidente retornou ao país, enfim, nós vimos ali uma pouca mobilização ali, principalmente ali nos aeroportos, né? Você acha que isso já é, inclusive, um panorama, talvez, dessa pouca, talvez, agora, flexibilidade ali pública que o povo realmente queira manifestar ali como mito, enfim? Como que você viu essa questão? Olha, Felipe, na verdade, né, o que eu vi em Brasília, eu vi Brasília muito cheio. Brasília estava tendo, nessa semana, a Marcha dos Prefeitos, que é uma mobilização, um evento que prefeitos e vereadores de todo o Brasil vão para Brasília e acabam lotando os hotéis, tá? Para você ter uma ideia, tinha assessores meus que estavam indo para Brasília para recepcionar o presidente Bolsonaro e não conseguiram hotel. Teve gente dormindo em carro. Então, assim, isso também acabou inviabilizando com que mais pessoas pudessem ir a Brasília. Mas eu vi muita gente em Brasília, muita gente mesmo. Eu digo para você que havia milhares de pessoas em Brasília para recepcionar o presidente. Mas havia também toda uma organização... Mas a mobilização já foi muito maior, né? A mobilização... com certeza. Deu uma diminuída. Não, eu acho que deu uma diminuída muito boa. Deu, de fato. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não foi. Já houve manifestações muito maiores quando o presidente era, de fato, o presidente. Mas havia, sim, muita gente não conseguiu chegar ao aeroporto pela organização do trânsito. Muitas pessoas, como fecharam o trânsito em determinados locais, acabaram não chegando a tempo até o evento, até o aeroporto. E aí depois foram até o local onde o presidente estava, que foi lá na sede do PL, onde nós o recepcionamos, mas nem todos chegaram a tempo ou conseguiram, ou sabiam, deputado, que ele ia estar lá nesse evento. Opa, pode falar. Bom dia, obrigado pela presença aqui no programa. Você não acha que essa recepção, assim, um pouco desanimada ou com menos pessoas, como você mesmo reconhece, do que foram as recepções que o Bolsonaro tinha em aeroportos no passado, não seria aí uma abertura, um momento aí para que as novas lideranças ganhassem mais espaço e assumissem o protagonismo político da oposição aqui no Brasil, em especial o Tarcísio? Não, eu não acho que isso seja um indicativo de que outras pessoas podem ter essa abertura. Eu acho que quem vai dizer se essas pessoas vão ter uma abertura para serem novas lideranças políticas é a população. E não é por conta de uma manifestação em si, uma recepção em si, em que, como eu disse, havia muitas pessoas indo para essa recepção ao presidente Bolsonaro, mas também houve uma mobilização por parte do governo federal para impedir com que houvesse, né, eles meio que boicotaram para que não houvesse uma multidão no aeroporto. O presidente Bolsonaro, ele estava nos Estados Unidos, ele ficou 3 meses fora, ele não é mais presidente, ainda assim mobiliza muitas pessoas. Não vejo ninguém conseguir ter o poder de mobilização que ele tem no Brasil. No Brasil. Nem o Lula, quando venceu a eleição, porque agora ele não tem poder de mobilizar ninguém, porque a sociedade, a associação dos picanheiros arrependidos só aumenta. As pessoas estão cada vez mais decepcionadas com ele. Então, assim, o presidente Bolsonaro ainda é o maior líder político no Brasil com poder de mobilização espontânea. Caso haja outras pessoas, obviamente, que nós vamos sempre considerar, até porque o projeto não é um projeto de poder, não é um projeto de uma pessoa, mas hoje o presidente Bolsonaro é essa maior liderança. Você não acha que essa baixa mobilização que a gente está falando aqui ontem no aeroporto, enfim, essa repercussão um pouco menor,
deve-se também a essa viagem que ele fez, porque teve muita gente que se sentiu de alguma forma abandonada, tem muita gente que viu isso com maus olhos. Você não acha que isso também tem um bom significado aí nessa mobilização? Olha, não sei, sinceramente não posso afirmar isso. Eu posso afirmar o que eu vejo, o que eu sei. Eu vejo muitas pessoas com saudade do presidente Bolsonaro, as pessoas com saudade de um Brasil que estava caminhando para um rumo muito melhor, embora muitos possam ter questionamentos sobre a forma que, às vezes, o presidente Bolsonaro conduziu, mas, de fato, o Brasil estava muito melhor. O Brasil com um cenário de pandemia e um cenário de guerra na Ucrânia, foi entregue com um PIB de 2,9% no país, com uma inflação que era a quarta menor do G20, com a menor taxa de desemprego desde 2015. Então foram assim, números que demonstram que o país caminhava muito melhor. Eu acho que o presidente Bolsonaro precisava de um descanso, isso é fato. Assim, foram 4 anos apanhando muito, apanhando de uma oposição do tudo quanto pior, melhor, apanhando de uma imprensa que estava sedenta para ter novamente verbas publicitárias. Então, assim, ele foi muito desgastado. Em 4 anos, ele envelheceu 40 anos. Ele precisava desse tempo. Óbvio que algumas pessoas ficaram chateadas, mas, assim, são pessoas que, naturalmente, eles vão enxergar que o presidente Bolsonaro precisava de um tempo e vão voltar para o nosso lado. Fala, mano. Deputado, bom dia. Obrigado pela entrevista. Ô, Jordi, esse aqui tava com saudade do Bolsonaro, viu? Você citou as pessoas que estavam com saudade dele, esse aqui era um. Eu vou escutando o discurso do senhor e, com todo respeito, eu fico com a sensação que o senhor está tendo contato com a população só com a bolha do cercadinho que cercava o presidente, porque a população, na verdade, está cansada desse culto à personalidade, está cansada desse embate. Não foi à toa que Bolsonaro se tornou o primeiro presidente da República a conseguir a façanha de, no cargo, perder a reeleição, porque a realidade do país é de muita dificuldade, é de supermercado mais caro a cada feira. Isso as pessoas sentem na pele. Então, os números que se maqueiam muitas vezes com contabilidade criativa não são capazes de alterar a realidade da pessoa que chega no supermercado e vê a conta mais cara a cada vez que vai fazer suas compras. Então, o que me espanta com isso tudo parece que vocês não aprenderam com o resultado eleitoral, a derrota não foi suficiente para mostrar que precisa virar a página, sair do culto à personalidade, ter foco numa agenda. E aí a pergunta vai ser: qual que é a agenda concreta para as pessoas do Brasil normais, que não são aquelas cracudas da política, militantes de política que ficam o ano inteiro ao redor do bajulamento de líderes populistas e que querem poder fazer as suas compras no supermercado? Qual que é a agenda para isso? Ou seja, o governo acabou de apresentar o arcabouço fiscal. Qual que é a agenda da oposição para lidar com o problema econômico brasileiro, já que nos últimos 4 anos, quando eram governo, não conseguiram resolver o problema? Bom, mano, você falou sobre o culto à personalidade, né? E, assim, eu concordo perfeitamente. Muitas pessoas fazem culto à personalidade, fizeram culto à personalidade do presidente Bolsonaro, fazem culto à personalidade do Lula, e nós vemos isso de ambos os lados. Hoje nós vemos petistas raízes cultuando a personalidade de Lula, embora ele esteja fazendo um monte de besteiras. Ninguém aqui está falando de cultuar A, B ou C, mas é fato que políticos, eles acabam sendo grandes expoentes de determinado espectro político, de segmento político, e eles são nomes fortes para liderarem determinadas... Mas a maior parte da população está cansada disso, deputado. Não é a maior parte da população. Quando eu falo que a população está com saudade do presidente Bolsonaro, eu tenho razão, mas não é porque as pessoas estão com saudade do Bolsonaro, mas porque o Brasil estava muito melhor com o Bolsonaro do que está com Lula. Isso é um fato. Basta ver os números que eu acabei de apresentar. Mas a verdade é que o país não está bem há muito tempo, deputado. Deixa eu terminar de falar, eu não te atrapalhei, eu não te interrompi. O que acontece? Hoje nós vemos um país que, o modo que ele estava, entregue da forma que ele estava, em que, embora nós tivéssemos guerra na Ucrânia, nós tivemos pandemia, o mundo inteiro caminhava muito mal, nós tivemos desemprego, inflação no mundo todo. O presidente Bolsonaro acabou fazendo medidas acertadas que reduziram diversos desses índices que desagradam a população, que agora vem tudo à tona.
nós conseguimos reduzir com o imposto da gasolina a inflação. Nós tínhamos a quarta menor do G20. Hoje a nossa inflação nem sei qual é a colocação dela no G20, mas já aumentou muito e tem uma previsão muito maior. A taxa Selic está 13,75%, não é de agora, desde o governo Bolsonaro, desde agosto de 2022. E ainda assim o presidente Bolsonaro conseguiu entregar o país com o crescimento do PIB. A previsão de crescimento do PIB agora é pífia. E nós temos aí um cenário com inflação, desemprego retornando, com déficit primário. Então, assim, é óbvio que nós temos um cenário que não há como dizer que o presidente Bolsonaro entregou um país melhor e, por isso, a população está com saudade dele. E, assim, com relação à agenda econômica, isso aí é o governo que vai ter que nos mostrar. Nós temos aí um arcabouço fiscal que é totalmente contrário àquilo que nós temos. Deputado, qual é a sua avaliação sobre o arcabouço fiscal? Só um minutinho, então, Dani. Deputado, deixa eu inserir aqui a nossa Antônia Fontinelli, porque ela tem uma pergunta também para fazer para o senhor. Por favor. Beleza. Tudo bem, Jordi? Tudo bom, Antônia? Como é que tá? Olha, eu fico vendo vocês aí enxugar gelo, menino. Eu fico prestando atenção em umas coisas aqui. O Jordi falou que teve ontem a marcha dos prefeitos. Foi isso, Jordi? Não, essa semana. Essa semana. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, porque em tudo eu vejo dinheiro, né, meu filho? Eu vou para um lado, a coisa não dá certo, eu vou para o outro, a coisa não dá certo. E o Metrópolis falou que esses prefeitos, no fim do dia, acabam num cabaré ali. Se eu entrar de sócia num desses cabaré de Brasília, tu acha que eu fico rica, Jordi? Bom, pode ser, com certeza. Tu já acompanhou algum prefeito desse cabaré, Jordi? Não, lógico que não. Os prefeitos vão para Brasília, eu vou te falar que, no máximo, eu atendo eles no gabinete. É difícil eu falar com políticos, porque eu fico muito na articulação, como na liderança da oposição, atendendo as pessoas e conversando a respeito de projetos. Ô, Jordi, Antônia... Então, não estou tendo tempo nem... Antônia está em busca de um shake. Se tiver algum para indicar... Não, esse shake aí o Bolsonaro já disse que vai arrumar. Jordi, agora falando sério, vamos trazer um pouco para a Câmara a conversa. Eu sei que tudo está nas mãos de vocês, né? E fica esse papo, Bolsonaro, a gente recebeu, não recebeu, está liderando, não está liderando. Enfim, eu estou muito preocupada com a situação do Rio de Janeiro, principalmente você aqui do Rio de Janeiro. A gente sabe que isso aqui está indo de mal a pior, em todos os sentidos. Então, assim, primeiro, você como deputado aqui do Rio de Janeiro, o que você pensa, principalmente para a galera de Niterói, que volta e meia a gente vê coisas terríveis acontecendo. Mas na Câmara, qual é a pior queda de braço, assim? O que vocês estão tendo mais dificuldade para fazer com que esse país caminhe? Porque é só isso que eu quero saber. De resto é blá, blá, blá. Olha, nós estamos vendo um projeto de governo que eles não apresentam, de fato, propostas. O que tudo... Parece que a maior proposta do governo Lula, do governo PT, é atacar o presidente Bolsonaro. A gente tem uma máxima lá na Câmara dos Deputados que oposição discursa e o governo vota. E eles estão discursando o tempo inteiro. E o discurso deles é sempre atacando o governo Bolsonaro, que é um governo que já acabou. Buscando falar sobre joias e blá, blá, blá. E não apresentam, de fato, propostas para que a gente possa fazer o Brasil avançar. O governo que começou muito mal. E já começou com uma PEC da transição que supostamente era para garantir benefícios sociais, furando o teto de gastos em 200 bilhões, aliás, previsão de 200 bilhões no primeiro ano, mas podendo furar com mais nos próximos anos. E abrindo a possibilidade de acabar com o arcabouço fiscal que nós tínhamos, o teto de gastos, via lei complementar. Isso já foi uma sinalização muito ruim. Foi uma sinalização péssima para o mercado. E isso tudo gerou esse ambiente tão tenso de insegurança jurídica também com o mercado. Aí começaram os ataques à autonomia do Banco Central, tudo mais, e isso tudo fez com que a economia desandasse da forma que está desandando. Então, assim, a falta de propostas e a falta também de diálogo do governo faz com que a gente não consiga fazer com que o país possa voltar a progredir, né? Hoje nós estamos tentando buscar aí um diálogo para tentar ver se conseguimos reduzir um pouco, mitigar esses danos que estão sendo feitos pelo governo Lula.
Ô, Jordi, deixa eu te fazer uma pergunta, até visando essa questão do PL. Você está no PL, né? No próprio partido do Bolsonaro. Eu quero uma visão tua, você como um deputado, a gente pelo menos te enxerga muito mais alinhado a uma ala do PL próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, ali, do deputado Eduardo Bolsonaro. E no início do ano, eu me lembro que o próprio senador Ciro Nogueira, do PL, chegou para a bancada e disse para a bancada do Senado o seguinte... Não, é PP. Perdão, PP. PP, enfim, e dialogando também com outras bancadas, dizendo o seguinte, nós vamos ser oposição. E aí uma parcela desses senadores, desses deputados, disseram o seguinte... Mas como se a gente não sabe fazer oposição? Nós nunca fomos oposição. Isso é importante. Eu quero entender de você o seguinte, eu acho que você, com certeza, deve ser um deputado de oposição nesse mandato, até pela tua trajetória, o teu histórico e tal, e outros que foram eleitos mais nessa linha apoiando o Bolsonaro. Mas existem vários parlamentares do PL que fazem uma posição um pouco dúbia em relação à oposição. Você acha que o partido está unido mesmo na oposição ou você acha que aquele número lá de quantos deputados foram eleitos? Acho que quase 100 deputados. 98. Foi isso. 99 deputados. Então estamos falando aí de 100 deputados. Você confia no voto desses 100 deputados como oposição ao governo Lula? Olha, eu vou te dizer, hoje nós temos dos 99 deputados em torno de... um pouco mais do que 50 que de fato são assim, Bolsonaro, tá? Que estão assim, de fato em oposição raiz e que estão fazendo enfrentamento. Nós estamos fazendo enfrentamento que eu acho que o PT nunca viu na vida dele, né? Eu sempre digo que eu aprendi a fazer oposição com o PT, não oposição burra, tudo quanto pior melhor, como eles fizeram durante 4 anos. Mas, assim, aquela estratégia de coordenação, indo para a tribuna e falamos a mesma língua e, assim, são 50 que estão, de fato, bem unidos. Nós temos também ali aqueles deputados que que não são de esquerda, não são PT, mas não sabem fazer oposição. Que, assim, já até ouvi alguns falando, a gente tinha que fazer um curso para ser oposição. Nomes, a gente gosta de nomes. Não, né? Os caras chegaram e falaram assim, Felipe Campos. Não posso fazer quando isso. falam, não, nós vamos ser oposição. Aí o cara responde assim, mas como? Eu não sei fazer, eu nunca fui. Jordi, dá uns nomes aí, a gente gosta de nomes, vai. Não posso falar. Se vocês acompanharem um pouquinho aí, pegam a relação de deputados do PL e aí vocês vão ver. Tem uns 10 ali que mais ou menos são assim, que estão aderindo ao governo Lula. Que são mais do Nordeste, porque é aquela coisa, né? No Nordeste, a maioria é PT, e aí o cara, se ele for oposição lá, o cara fica sem emendas, né? Porque ainda tem isso. O cara, quando é oposição, tem a ameaça de não receber suas emendas parlamentares individuais e nem as emendas RP9, que são conhecidas como orçamento secreto, que assim, o Lula está distribuindo muito aí para formar sua base. Então tem uns 10 ali que eu acredito que qual é o seu papel na oposição, Jordi? Qual é o seu papel na oposição? Olha, eu sou líder da oposição. Então hoje nós temos, de fato, 2 partidos que são declaradamente de oposição, que é o PL com 99 e o Novo com 3. Existem muitos partidos ali que são, digamos, governo, e outros que são independentes, que tem muitos deputados que são oposição. Então, assim, nós estamos coordenando a oposição para que a gente possa trabalhar, óbvio, fazendo um desgaste do governo e naquilo que ele faz errado, subindo a tribuna, denunciando todos os desmandos, os malfeitos, organizando para que a gente consiga fazer as votações e também os acordos para mitigar os prejuízos de alguns dos projetos, das medidas provisórias deles. Então, assim, estamos caminhando, começou há pouco tempo, mas estamos indo bem e tenho certeza que a população que votou na gente está vendo que o trabalho está bem organizado e caminhando para o caminho certo. Agora, Jordi, eu posso estar tendo uma impressão diferente, mas eu não tenho conseguido ver o que a oposição tem conseguido de fato ganhar, quais brigas tem conseguido ganhar, quais são as entregas que a oposição tem feito dentro da Câmara dos Deputados até agora. Seria legal se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, porque não está chegando até aqui. Não está chegando porque vocês não acompanham de fato o trabalho na Câmara. A gente vota muito projeto por dia. Muitos a gente projetos acompanha o trabalho da Câmara dos Deputados todos os dias. A gente faz um trabalho. Agora, entregas substantivas, entregas importantes de oposição, de vitórias da oposição,
em derrotas do governo, temos. não tem Muitas. Com certeza temos muitas. É só você conversar. Então, porque muitas vezes a pessoa que está de fora, às vezes não consegue saber como é o trabalho nosso na Câmara dos Deputados. Primeiro, o trabalho de bastidor, que às vezes tem emendas que nós fazemos que, no diálogo, nós conseguimos fazer com que possa ser incorporado ao relatório do relator, ao substitutivo. Mas pode dar alguns exemplos de vitórias, assim, de conquistas aí da oposição? Exemplos concretos? É que você que não está acompanhando, Dani, você não vê, ele deu na sua cabeça, meu. Me perguntar agora sobre os projetos que nós já votamos inúmeros dos projetos, muitas medidas provisórias, e assim, perguntar isso agora é óbvio que cara, votou muito pouca coisa recentemente, isso é fato. Lógico. Por quê? Porque, olha só, o que acontece? Nós tivemos um período em que ainda estava sendo formado o bloco para a votação da Câmara dos Deputados, e que aí, diante disso, as votações são todas por consenso. Sim. Todas por consenso. O bloco foi desfeito agora. O bloco foi desfeito na semana retrasada. E aí nós começamos a votar alguns projetos que as votações são nominais. Deputado, você vai ter que voltar um outro dia para a gente poder abrir mais o espaço para você continuar. O deputado, porque a gente está mais exclusiva agora. Deixa eu te agradecer, querido, pela sua participação aqui no Morning Show desta sexta-feira. Volto sempre aí para a gente poder bater um papo e atualizar, obviamente, essas ações aí por parte da oposição. Obrigado, Jordi. Um abração, cara. Valeu, Jordi. Brigadão, querido. Valeu, Paulo. Obrigado aí. Estou sempre à disposição e tamo junto. Obrigado.